Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live aí que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30 em média, tá? Buscando aí desenvolver o nosso plano de leitura bíblica mais que anual, porque vai levar uns 2 a 3 anos para a gente terminar essa Bíblia, mas estamos aí no livro de Êxodo, tá? Praticamente na metade dele aí, chegando à metade dele aí, e vamos continuar lendo a Bíblia, um capítulo em média por dia, tá? Às vezes pode ser mais que um, depende da quantidade de versículos, mas estamos caminhando e galgando. Em algum momento, se Jesus não voltar antes, nós iremos terminar essa Bíblia, não somente a leremos, como também refletiremos nela e aprenderemos e aplicaremos em nossas vidas aquilo que a gente aprender à medida que estiver a lendo, tá? Devagarinho, mas com atenção e cuidado, buscando aprender aí qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Jaque, seja bem-vinda, Paloma, seja bem-vinda, Deus abençoe a vida de vocês. Elísio, a paz do Senhor, varão. Aqueles que estavam comigo ontem já estão dando as caras aí. Muito feliz aí pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado aí, tá bom? Pela participação de cada um de vocês. Hoje nós estaremos aqui estudando o capítulo 22 de Êxodo. Meire, seja bem-vinda. Deus abençoe, tá? Vamos orar agora, pedindo a Deus que venha assim tomar a primazia deste momento, venha nos inspirar, venha dar discernimento, né, do alto aí, para que possamos entender as suas verdades, a sua vontade. E enquanto eu estiver orando aí, vamos dar tempinho aí para o pessoal estar entrando para participar conosco dessa live que demorou, mas vai sair. Louvado seja o Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Pai amado, viemos humildemente lhe render graças, Senhor, por mais esta live, por mais esta rica oportunidade, Deus, por mais este momento que o Senhor tem nos concedido, estarmos dedicando aí um pouco do nosso tempo a aprender, entender e compreender qual seja a sua vontade, o seu projeto, o seu propósito em nossas vidas, ó Deus. Rogamos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha nos dar aí a sabedoria do alto, ó Deus, para que possamos discernir as tuas verdades, possamos absorver, Senhor, aquilo que é da sua vontade e possamos dessa forma nos arrepender à medida que compreendermos aí onde estamos errando, o que estamos falhando. O Senhor venha estar gerando em nós o arrependimento necessário para que haja conversão verdadeira, Senhor, crescimento espiritual, para que possamos dar um bom testemunho, possamos viver de maneira a honrá-lo, a representá-lo nessa sociedade que a cada dia que passa se encontra cada vez mais distante de Ti, Deus. Tem misericórdia daqueles que estão lá fora, tem misericórdia de nós que estamos caminhando mais perto, mas vá se nos capacitando a sermos instrumentos em Tuas mãos para alcançar aqueles que estão distantes, ó Deus. Obrigado, Deus, por essa live, obrigado por essa oportunidade, continua assim nos abençoando, nos conduzindo para que possamos entender a Sua vontade. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor Jesus. Abram aí, por favor, em Êxodo capítulo 22, tá? Êxodo capítulo 22. Vamos meditar e refletir aí na palavra do Senhor. Deixa eu só diminuir aqui. Amém. Glórias ao Senhor. Carla, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 22. Vamos seguir. Sigam aí a nossa leitura, tá bom? Está escrito assim. Antes de entrar no capítulo, só reformulando aqui, né? Eles já receberam ali os 10 mandamentos e Deus está passando ali leis que venham reger o funcionamento da sociedade, porque são milhares ali, milhões de pessoas andando no deserto
problemas surgem nos relacionamentos interpessoais, tá? Imagina no contexto de deserto, no que não é um ambiente muito agradável, tá? Não tendo a sua terra, a sua casa própria, você em constante mudança de lugar, problemas surgirão. E aí Deus agora começa a dar leis para reger os problemas que podem surgir mediante os relacionamentos interpessoais dentro aí deste agrupamento enorme de pessoas que estão caminhando no deserto, indo em direção ali à terra prometida, tá? Então esses versículos que nós vamos estar lendo são diretrizes, mandamentos, leis que Deus está outorgando ali para trazer uma harmonia, um equilíbrio social ali dentro da nação de Israel, tá bom? Então, dito isso, vamos ler agora o primeiro versículo. Está escrito: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada, tá? Então, se alguém furtar algum boi, alguma ovelha, dependendo do tipo do animal, deveria ressarcir, deveria devolver quadruplicadamente aquilo que ele havia roubado. Vocês se recordam de alguma coisa quando você ouve este quadruplicadamente, 4 vezes mais? Vem alguma coisa à sua memória quando você ouve isso? Você consegue lembrar de algum contexto das Sagradas Escrituras, da Bíblia, onde se devolve 4 vezes mais? Você consegue se lembrar de alguma coisa? Fala aí para mim. O perdão, Elísio, é 70 vezes 7, né? Que é o número usado aí por Jesus. Quem é que falou sobre 4 vezes mais? Vou dar mais uma chance, Eu não posso dar mais detalhes, porque se eu der mais detalhes, vocês matam a charada de imediato. Mas alguém falou alguma coisa a respeito desse contexto aqui, ó, de devolução, né? Falando que devolveria até 4 vezes mais. Bom, mais detalhe do que isso, eu vou ter que falar o nome da pessoa, né? Então, já tô entregando quase que tudo aí. A faca e o queijo, você só precisa cortar. Ninguém se lembra? Se não se lembra, fala não lembro, que aí eu vou falar. Ninguém se lembra? Então vamos lá. Alguém sabe quem é Zaqueu? Alguém se lembra de Zaqueu? Está em Lucas 19, 8 e 9. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, ou seja, que o pessoal achava que era roubo, se explorei de alguém nos impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Tá? De onde é que Zaqueu tirou as 4 vezes mais? Zaqueu tirou as 4 vezes mais justamente dessa passagem que está lá em Êxodo, capítulo 22, verso 1. Se você roubasse uma ovelha, você deveria pagar 4 ovelhas por causa daquela roubada. E Zaqueu falou que iria devolver 4 vezes mais se ele tivesse roubado alguém através dos impostos. Neide, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, tá? E aí Jesus fala que hoje chegou a salvação àquela casa. Demonstração ali da submissão. Lúcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Da submissão ali de Zaqueu ao cumprimento da lei, ao cumprimento das regras, da palavra
de Deus, das diretrizes ali que Deus havia posto, né? A gente vê realmente ali uma atitude de demonstrar conversão, mudança de posição ali, convicção de realmente querer fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus fala que chegou a salvação naquele lugar. O que Zaqueu estava disposto a devolver, e devolver segundo a palavra de Deus, segundo a lei que Deus havia estipulado. Amém? Verso 2. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Deixa eu ver aqui outra versão. Êxodo 22. Isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Outra versão é do mesmo. Kate, sumida, desaparecida. Tá por aí. Léo, Kate, Maiara. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, gente, tá aqui. Se um ladrão for pego flagrante roubando a casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Isso aí é legítima defesa, tá? Você estava ali, o ladrão chegou, vocês lutaram, ele acabou morrendo, você não vai ser culpada pela morte dele. Quando a gente lê o verso 3, preste atenção no verso 3. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. Então, ou seja, no verso 2 era durante a noite. Apesar dele não colocar, não tá ali inferido noite, né, dentro do versículo. Mas quando você chega no verso 3, você vê que o que aconteceu no verso 2 é de noite, e agora no verso 3 é durante o dia. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados, tá? No escuro pode matar, mas na luz não pode, tá? Eu tentei pesquisar aí para entender o porquê disso, tá? Aparentemente, se houver luta nos dois aspectos e essa luta acontecer na escuridão e o ladrão morrer, não tem problema. Mas se essa luta acontecer durante o dia e o ladrão morrer, a pessoa que matou o ladrão aí é culpada de homicídio diante de Deus. E eu tentando compreender por que há essa distinção, sendo que o ladrão está invadindo a mesma casa, está lutando com a mesma pessoa, está querendo roubar a mesma pessoa, e acontece o óbito dele por causa da mesma situação. A única diferença aí é estar na escuridão ou estar num dia claro. Por que há diferença nesse contexto, tá? Pensando um pouco, refletindo minha concepção, não achei nada em Bíblia de estudo nenhum que falasse a respeito, ninguém opinou a respeito disso aí para trazer uma luz, mas geralmente à noite, em meio à escuridão, tá? Você nem sabe quem é, às vezes, que está ali, quem é que está te atacando, você nem consegue ver, enxergar nada. Então é compreensível o contexto. Se você percebe e vê um ladrão na sua casa durante o dia, tem como você sair da casa, tem como você pedir socorro, tem como você denunciar, tá? Trazer em juízo este ladrão que você viu com seus olhos durante o dia. Então há possibilidade aí, às vezes, de evitar confronto, tá? Você fugir da aparência do mal, tá? Você não gerar ali o conflito. Então, talvez por causa deste contexto, da possibilidade de dar testemunho, de levar a juízo aquele que está dentro ali da comunidade de Israel, que é um israelita e está roubando a sua casa, você levar assim alguém da família de Israel ao juízo, durante o dia isso há uma possibilidade maior do que à noite. A noite acaba dificultando as coisas, tá? É um discernimento que eu tive para se entender por que o mesmo homicídio sendo feito durante o dia
a pessoa que matou a pessoa, matou o ladrão, ela é considerada um homicida e à noite ela não é, tá? Por causa justamente do contexto da escuridão, das trevas, de você estar em casa, às vezes não vê, não sabe, chega às vias de fato e ali ocorre o óbito. Então durante a noite havia um perdão, mas durante o dia aparentemente você poderia ter outra possibilidade a ser realizada, ao invés de entrar num conflito ali e dar lugar para acontecer a morte, tá? Verso 4. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se você parar para pensar e perceber, você vê que essas leis são suaves, né? Essas leis são suaves. Se você comparar que na mesma época havia a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Se você for hoje lá para qualquer país que seja regido pela lei muçulmana, pelo islamismo, qualquer pessoa que roube, a mão dessa pessoa é decepada, é cortada fora. Se ela é pego em flagrante e condenada, se corta a mão da pessoa, tá? Se for pega novamente no mesmo delito, roubando, se corta o pé dessa pessoa, tá? Não se corta a outra mão para ele não ficar sem as duas mãos, mas se corta um dos pés, tá? E aqui você vê que Deus manda ele restituir, Deus manda ele pagar, ele devolver de forma mais cara, com juros, correção monetária e tudo mais, mas não há nenhum tipo de punição física infligida no israelita que roubar outro israelita, tá? Você percebe claramente que há um pouco aí de misericórdia envolvida aí nessas punições. Verso 5. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais e de suas uvas, tá? O famoso jeitinho brasileiro, né? Se alguém desse de levar ali, foi sem querer que eu larguei aí meu cavalo, meu boi aí no pasto seu, não queria deixar ele pastar ali, não, sem querer, querendo, ele foi parar lá e tudo, teria que restituir ali o cereal consumido naquele campo. Olha que coisa, né? O melhor do cereal. Verso 6. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido, ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo prejuízo. Por todo prejuízo, tá? Atualmente, em nossos dias, na época de fogueira, na época de São João, tá? O povo tem mania de soltar aqueles balões, né? Nas grandes capitais aí, São Paulo e tudo, solta aqueles balões e tudo, e há um risco de ter problemas, né? Deles caírem em algum lugar onde inicia aí um incêndio aí, consuma os bens de outra pessoa. Tá aqui Deus falando a respeito do mesmo contexto. Só que por acidente, foi um acidente, a pessoa quis queimar espinheiros, lixo, e de repente o fogo se alastrou. Ela vai ter que assumir a responsabilidade por aquilo que acidentalmente ela fez, tá? Mas ela é responsável, então tenha muito cuidado, né? Para não infligir dano às coisas, às pessoas, né? Afligir danos às coisas alheias, às coisas que não lhe pertencem, tá? Nada mais justo do que restituir a quem foi prejudicado. Mas, cadê? Verso 7. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde, e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Então, se alguém, eu pedi alguém para guardar meu dinheiro,
R$100, R$1.000, ó, guarda aí para mim na sua casa. Esses R$1.000 desaparecem, some, algum ladrão roubou. A gente descobre quem roubou, essa pessoa vai me pagar R$2.000 por causa da tentativa de furto dela, tá? Verso 8. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens ou não. Tá bom? Então tem que se provar que aquele que eu pedi para guardar não tem participação no roubo. Se ele não tiver participação no roubo, ele é perdoado. Tá? Verso 9. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos em que ambos afirmem ser donos de um determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa, objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra, tá? E onde é que ficavam esses juízes? Você sabe onde é que ficavam esses juízes? A gente está falando aqui que as pessoas vão comparecer diante dos juízes. Quem são esses juízes? Onde é que esses juízes ficavam? Alguém sabe me dizer alguma coisa a respeito disso aí? Que está escrito lá em Êxodo, capítulo 22. Que juízes são esses que o pessoal pedia socorro para entrar ali em disputa, para pedir ali justiça? Que juízes são esses? Lá do Antigo Testamento. Onde é que eles ficavam? Quem eles eram? Alguém sabe me dizer alguma coisa a respeito? Elísio, você está por aí? Você sabe me falar alguma coisa? Priscila! Paz do Senhor, cadê a Andréia, Priscila? Cadê a Andréia, Priscila? Deus abençoe a todos. Isso, Paloma. Paloma colocou aí os anciãos, tá? Geralmente nas cidades, estados da antiguidade, aquelas cidades lá ficavam isoladas por muros altos, né? Eram os muros que traziam proteção para as cidades nas antiguidades. Os anciãos, o pessoal mais velho da cidade, geralmente se reunia nas portas da cidade, tá? E ali, geralmente, as pessoas iam até eles, lhes pedir conselhos, lhes pedir que julgassem ali, tá? Alguma situação, algum contexto. No caso de Israel, Moisés havia separado capitões, né? Pessoas responsáveis por quantidade de 50, de 100, de 200, de 500, de 1000. Então havia pessoas responsáveis por julgar uma certa quantidade de pessoas, tá? Que ele distribuiu ali. Então esses eram juízes na comunidade de Israel. Eram aqueles que Moisés havia estipulado e dividido para compartilhar ali da responsabilidade dele, né? Ele estava julgando tudo sozinho no início, até que Jetro, o sogro, chegou e o orientou a dividir ali a sua responsabilidade com homens sérios, homens de Deus, homens responsáveis que iriam julgar as pequenas causas, e somente as causas mais difíceis é que chegariam a Moisés. Então, no contexto de Israel, eram esses os juízes que no caso ficava aí responsável por uma quantidade de pessoas dentro da comunidade, tá bom? Então, assim, quem tivesse mentindo e eles conseguissem discernir quem estava mentindo, pagaria duplicadamente a outra pessoa. Verso 10, vamos continuar. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Tá? Aqui a gente percebe o temor diante de Deus naquela época, né? Que era diferenciado. Se você fizesse um juramento diante de Deus, era algo muito sério. Hoje o pessoal jura por nada, né? Por nada, infelizmente. Não tem valor nenhum a palavra das pessoas hoje em dia no momento do juramento delas. Infelizmente, tá? Mas naquela época havia poder, havia temor, não se brincava com Deus, tá? Verso 12. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono.
Se o animal estava sob a responsabilidade dele e foi roubado, era a responsabilidade dele cuidar do animal, ele falhou em cuidar do animal, ele teria que pagar. Paloma pergunta, mas jurar hoje é pecado? Não que seja pecado, né? A palavra de Deus, lá em Mateus, Jesus dizendo, fala que o nosso falar deve ser sim, sim, ou não, não. Qualquer coisa que fique entre essas duas posições é de procedência maligna, tá? O que Jesus está querendo dizer que sua palavra seja sim, sim ou não, não? É que você tem que ter uma vida tão íntegra, sua vida deve ser tão honesta, tão justa, que no dia a dia, quando você falar alguma coisa com alguém, essa pessoa olhe para você, para o seu testemunho de vida dentro da sociedade, essa pessoa saiba que você é uma pessoa séria e íntegra que jamais mentiria, tá? Então a sua palavra por si só já basta. O seu sim já é sim, o seu não já é não. Não precisa fazer juramento, não precisa acrescentar nada, não precisa criar justificativas, tá? Seja o seu dizer, o seu falar, sim, sim, seja a sua vida condizente com aquilo que você fala, tá? Então, se você tem um testemunho muito bem dado no meio da comunidade onde você vive, se alguém lhe pergunta, você viu tal coisa, ou você fez tal coisa e você não fez, você fala não. A pessoa não vai duvidar de você por causa da sua vida, daquilo tudo que você construiu, o seu legado, tá? O seu testemunho de vida cristã. Então quando você jura, é como se a sua palavra não fosse suficiente. Aí você tem que jurar pela mãe, tem que jurar pelo pai, tem que cruzar dedinho, tem que fazer um bocado de coisa para ver se acrescenta, porque a sua própria palavra não tem peso suficiente, porque sua vida não transmite essa estabilidade, essa segurança, essa certeza, essa convicção, essa integridade, tá? E é por isso que às vezes o juramento é necessário para fortalecer mais ali a sua posição, a sua fala. O ideal é nós não necessitarmos de jurar em momento algum. O ideal é esse, porque assim isso demonstraria que a nossa vida condiz e a nossa palavra tem poder no sentido da pessoa olhar para a gente e ver que a gente jamais mentiria, jamais tentaria enganar. E essa pessoa olhar para a gente e falar assim, não, eu confio que o que ele falou é verdade, porque é ele que falou e eu conheço essa pessoa no dia a dia, é uma pessoa séria, honesta, íntegra, ela não mentiria, tá? Então, a nossa vida tem que ser dessa maneira para que a gente não precise jurar, tá? Não que o juramento seja pecado, mas o ideal seria não necessitar de juramento na hora que a gente desse uma resposta, ok? Seja o nosso falar sim, sim ou não, não. Qualquer coisa que passar disso é de procedência maligna, tá? Significa que alguma coisa está errada, precisa melhorar. Ok, Paloma? Vamos voltar aqui. Verso 13. É verso 13? É isso mesmo, verso 13. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum, tá? Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho, o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Então, se o dono não está por ali, a pessoa pega emprestado, empresta seu cavalo aqui para eu ir lá na casa da minha mãe. E aí ele sai com o cavalo tropica, bate a cabeça numa pedra, morre, sei lá. Né? Um leão aparece, pula lá no cavalo e come ele. Você vai pagar um cavalo novo, você pegou emprestado o cavalo, você vai ter que pagar o cavalo agora. Olha o próximo verso agora, no verso 15. Mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Então, se você pegou emprestado o cavalo
E na hora de montar no cavalo, o cavalo trupicou, bateu a cabeça e morreu na frente ali do dono. Quem pegou emprestado não precisa pagar nada. Porque o dono estava presente. Ele pediu emprestado e o dono emprestou porque quis. Não era obrigado a emprestar, ele emprestou porque quis. De repente ele subiu no cavalo, o cavalo morreu na frente do dono. A culpa não é de quem pegou emprestado, tá? O prejuízo fica pro dono que emprestou, né? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Se o dono não tivesse presente, teria que pagar. Mas como o dono estava presente e viu tudo, o dono que arque com a despesa, tá? A outra pessoa não é obrigada a pagar o animal ali, porque o dono estava presente durante o momento ali do prejuízo. Verso 16. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Se um homem seduzir uma moça virgem, fizer sexo com ela, ele vai ter que pagar o dote do casamento, tá? E vai ter que casar com ela. Era assim que acontecia naquela época. Deveria voltar a acontecer nos dias de hoje, né? Até pouco tempo atrás, a gente pode colocar aí uns 60, 70 anos atrás, esse tipo de coisa acontecia. Eu já ouvi casos de que porque um homem sorriu para outra mulher, ou para a filha de outro homem, esse outro homem viu que ele sorriu para a filha dele, e viu que a filha dele sorriu de volta para o cara que sorriu para ela. O pai dessa menina chegou para esse cara e falou que ele tinha que casar com a filha dele. Só por causa de um sorriso, tá? Porque se há sorriso, tem alguma coisa aí por detrás, né? Na cabeça do pai, né? Onde há fumaça, há fogo, tá? Se a menina tá sorrindo aí, talvez já tenha passado o sorriso há muito tempo. Mas já vi pessoa contando casos que por causa de sorriso houve casamento. Hoje em dia, você conhece uma menina aí numa festa, numa balada, sai com ela, leva ela no motel, faz o que quiser fazer com ela lá, depois pega ela, deixa na porta da casa dela e vai embora. E o pessoal acha que isso é evolução, que isso é esse tipo de conduta é uma conduta que indica que a nossa sociedade está evoluída, onde as pessoas são usadas como objetos descartáveis, sem valor nenhum, tá? E o pai recebe a filha e só sabe Deus quantos homens já passou na vida da filha. Quantos homens já abusaram e fizeram tudo que quiser com a filha dele, e tá lá a filha dele, infelizmente até agora, sem nenhum marido, por causa dessa libertinagem sexual que hoje em dia é normal, tá? É normal. Loucura, gente, loucura. Antigamente você teria que casar, perdeu a virgindade, tirou a virgindade de uma mulher, você tinha que casar com a mulher, tá? Hoje não precisa. O adultério era punido com a morte dos dois envolvidos. Ainda hoje tem lugares que usam esse tipo de punição. Possivelmente existe. Aqui no Brasil, difícil, tá? Mas em outros países, se isso voltasse de novo, os homens iam pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa com qualquer mulher, né? Se voltasse a ser dessa maneira novamente. Verso 17. Mas se o pai da moça não permitiu o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem, tá? Verso 18. Não deixe que a feiticeira viva. Imagina hoje, nos nossos dias, qualquer pessoa no terreiro de candomblé, macumba, quimbanda, ubanda, teria que ser morto.
Era o que acontecia com as feiticeiras, né? Qualquer bruxa, né? Ocultista teria que ser morta, tá? Naqueles dias. Verso 19: quem tiver relações sexuais com o animal certamente será executado. Bestialismo, tá? Eu tinha um amigo que fazia sexo com os porcos da roça dele. Fazia sexo com porco. Tinha outro que fazia com a galinha. Bestialismo, tá? Hoje em dia tá quase, ó, tá, as coisas estão caminhando. O pessoal tá tentando transformar a pedofilia em doença. Vai deixar de ser crime, vai virar doença, e o próximo passo é ser transformada num tipo de amor diferente. Que ninguém vai poder julgar, ninguém vai poder condenar, porque a pessoa ama criança. Igual a pessoa ama animal, ama árvore, ama outra pessoa do mesmo sexo, tá? Vai chegar um momento em que a pessoa, é o amor da pessoa por alguém mais novo. Isso é amor, tá? Ninguém pode ficar contra o amor. Vai caminhar para isso. O bestialismo, sexo com animal, lá na Europa já estão começando a querer legalizar esse negócio a ponto de não ser crime, tá? Não ser doença. A pessoa ama uma cadela, um cachorro e quer ter sexo com ele, tá? Antigamente as igrejas queimavam mulheres consideradas bruxas. Hoje em dia culpam a igreja por conta disso. É por causa desse versículo 18? Possivelmente, viu? Possivelmente, tá? Paloma. Porque a igreja católica tem os seus princípios, né? Fundamentados, por mais que não siga na sua plenitude as coisas, mas é dali. É da Bíblia que vem os princípios, né? Então Deus mandava matar as feiticeiras, as bruxas, quem mexia com o espírito, tá? Deus mandava eliminar. Se Deus manda eliminar, é porque a coisa é boa ou porque a coisa é ruim? Se Deus fala que não pode ter ninguém dentro do povo dele, que é um povo santo, separado, exclusivo dele, que o povo deve viver para ele, e de repente se encontra alguém ali no meio que mexe com feitiçaria e Deus manda matar. Se Deus manda matar essa pessoa, é porque essa coisa, isso que a pessoa faz é bom ou ruim? Se Deus está mandando matar, é uma coisa boa ou ruim? Me responde aí. Me responde aí, Paloma. É ruim, tá? Deus não manda matar, é porque é ruim, é contrária total e completamente ao caráter de Deus, daquilo que Deus é, da sua santidade. É o extremo oposto disso. A gente tem que ver que o que acontecia no Antigo Testamento acontecia de forma literal. A morte era literal, a morte era física, tá? Mas tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Novo. O que Deus está tentando ensinar no Antigo e que depois ele vai espiritualizar no Novo é que feitiçaria promove, é pecado, promove morte. Morte espiritual, separação de Deus. Deus é a fonte da vida. Se você está na bruxaria, você está em pecado e você está separado de Deus. Não existe magia branca e magia preta, não. É tudo magia, é tudo diabólico, é tudo demoníaco, não vem de Deus. E é por isso que Deus condena. E no Antigo Testamento a morte era literal, e no Novo Testamento aponta para a morte espiritual. Tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tá? Tem que se largar, e é por isso que as mães de santo, quando encontra Cristo, sai do terreiro, desfaz os pactos e faz um único pacto com o Senhor Jesus, que a liberta de todas as entidades que a servem e que ela serve também, tá? Então há uma libertação e ela sai daquele meio e vem, sai das trevas e vem para a luz, sai do terreiro lá e vem para a igreja, tá? Há uma mudança, há uma transformação. Por quê?
teve um encontro verdadeiro com Cristo, tá? Saiu das trevas para a luz. Verso 20: quem sacrificar qualquer outro Deus além do Senhor será destruído. Você levantar altares a outros deuses, que não é o único Deus verdadeiro e real que existe, que é o Deus Jeová, o Deus ali do Antigo Testamento, né? Que hoje nós conhecemos que é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, Jeová, Jesus e Espírito Santo, tá? Mas naquela época só se enxergava e entendia a pessoa do Pai, só se via Jeová, o Pai, tá? Quando a gente pega e olha, ele fala que qualquer um que adorar outros deuses tem que ser destruído. Por quê? O que é que está detrás? O que é que está detrás dos ídolos? Quando você se prostra diante de uma estátua, diante de uma imagem de escultura, você se prostra diante dele, se ajoelha diante dele, você está se ajoelhando diante do que na realidade? Me responde aí. Você está se ajoelhando diante do que? Quando você pega uma imagem de escultura, seja ela do que for, de um anjo, de um cachorro, de um gato, de um boi, de um santo homem de Deus que viveu na antiguidade, de Buda, de Alá, sei lá. Quando você se ajoelha diante de uma estátua, de uma imagem de escultura e presta adoração àquela, isso, você fala o inimigo, adoraria o inimigo. Me dá o nome do inimigo aí, por favor. Inimigo é uma coisa muito assim, politicamente correto, né? A gente acaba falando, mas sem falar. Quando você adora imagens de escultura, você está adorando quem na realidade? Quem é que está de trás da imagem das esculturas? Me fala aí o nome claro, evidente. Olha aí, ó. Paloma foi lá e já botou Lúcifer, Elisa o diabo. São os demônios, gente, tá? Existem hierarquias, tá bom? E existem hierarquias. Não é só o diabo, não. São demônios. Tem vários demônios de vários tipos, que cada um deles toma posse de uma imagem que é dele. Então, estão adorando demônios. Quem é que falou isso? Paulo. Paulo falou isso. Está lá escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 14 ao 20. Eu vou ler para vocês aqui o que é que Paulo escreve. Presta atenção o que é que Paulo escreve. É Paulo, está na Bíblia, no Novo Testamento. Tá? 1 Coríntios, capítulo 10, do 14 ao 20. Ó, Paulo é que diz, está escrito: portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Fuja do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Vocês são pessoas sensatas, julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo. Quando a gente toma aquele suco de vinho, suco de uva ou vinho ali, né? No cálice da mesa, não estamos participando do sangue de Cristo. Cristo não falou que o suco ali representava o seu sangue? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Cristo não falou que o pão não era o corpo dele? Então, quando a gente come o pão e bebe o vinho, estamos participando de Jesus. E tá certo isso, bacana, tá? É do jeito que Jesus mandou fazer. Mas agora ele vai comparar com o que os ímpios fazem. E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Todos nós cristãos comemos de um só pão, mostrando que a gente faz parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Nos fazemos um com Cristo quando participamos ali do culto, usando ali os símbolos do suco de uva ali e do pão, tá? Representando o sangue e o corpo de Cristo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Os animais eram levados para serem sacrificados lá na tenda da congregação. Havia um altar de fogo do lado de fora, onde era uma churrasqueira gigante, onde eles degolavam os animais, tiravam o sangue e jogavam o corpo do animal dentro do altar, que era tipo uma churrasqueira enorme, e ali queimava, até virar cinzas ali,
o corpo. De vez em quando eles tiravam parte do animal e comiam a carne do animal que foi sacrificado e queimado no altar ali na tenda da congregação. A gente vai estudar um pouco sobre isso um pouco mais à frente, tá? Então Paulo está falando, pensem no povo de Israel. Acaso aqueles que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Eles não estavam ali comendo do altar onde estavam sendo queimados ali os animais? Então, o que eu estou tentando dizer, que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade, eu tô querendo falar para vocês aqui, é que a comida é alguma coisa, ou que as imagens de escultura é alguma coisa. Aí ele responde lá no verso 20, de maneira nenhuma. Eu não estou aqui me importando com a comida, se é carne, se é pão, se é vinho, seja lá o que for que você está fazendo. Não é a comida em si que é ruim. E nem a estátua de pedra, de madeira que você talha, que você faz a escultura nela, nem ela em si sozinha é alguma coisa. Ela só é um pedaço de pau, um pedaço de pedra que você esculpiu a imagem. Ela não tem poder nenhum. Agora ele vai falar qual é o problema disso. Estou dizendo que esses sacrifícios, toda essa oferenda, toda essa reverência, toda essa adoração, esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com os demônios. Então é por isso que Deus manda destruir quem se prostra diante de outros deuses, porque eles estão adorando demônios, em última análise o próprio diabo, ao invés de adorar o único Deus verdadeiro, aquele que deu vida, aquele que dá vida, a fonte da vida. Então se a pessoa não quer a vida, só resta para ela o quê? A morte. A morte. E é o que vai acontecer, né? No dia do juízo, ao serem lançados no lago de fogo e sofrerem a morte eterna, tá? Então, por isso que Deus pega pesado aqui. Quem sacrificar qualquer outro Deus além do Senhor será destruído. Porque quem sacrifica a outro Deus que não é o Deus verdadeiro está sacrificando a Satanás, não é a Deus. É o que o próprio Paulo traduz pra gente lá em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 14 ao 20. Ele traz aí o discernimento espiritual do porquê não se deve se prostrar perante imagens, prestar qualquer tipo de culto à imagem, porque a imagem em si não é nada, é um pedaço de pau, um pedaço de pedra que foi esculpido ali, a imagem em si não é nada, mas a entidade que está por detrás da imagem recebe a adoração. E Deus pediu pra gente não fazer imagem nenhuma, de nada que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Nenhuma. Então, quando alguém faz a imagem, tem uma imagem em casa, adora essa imagem, presta alguma reverência à imagem, ora para essa imagem, você está entendendo? Ele está prestando adoração, reverência, por mais que ele pense que é, para quem ele pensa que é, não é para quem ele pensa que é. Tem uma entidade satânica por detrás daquela imagem, recebendo toda essa atenção, toda essa devoção, e não está sendo dirigida a Deus, tá? E não deveria ser dirigida a qualquer ser humano na face da terra. O único que pode receber adoração e que foi humano e andou na face da terra foi quem? O único que pode ser, a gente pode orar para ele, pode prestar adoração a ele, depender dele. O único ser humano que andou na face da terra que a gente pode adorar de verdade é quem? É quem? Me responde aí, por favor. Gente, eu acho que vai dar tempo de terminar. Quem é o único ser humano que andou na face da terra que nós podemos adorar sem ter nenhum tipo de preocupação? Qual é o nome? Isso, Paloma. Jesus. Jesus, homem. Tá? Mas a gente sabe que Jesus também era o quê? Deus. Deus assumiu a nossa
natureza, se esvaziou e assumiu a nossa natureza. Somente Cristo é o único homem que nós podemos adorar, nos prostrar, depender, é Jesus. Mas Jesus não é somente um homem. Jesus é um homem-deus, é um Deus em forma de homem. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Tá? Ele assumiu a nossa natureza para se colocar em nosso lugar, sofrer a nossa punição, se tornar a porta e o caminho de reconciliação com o Pai através do seu próprio sacrifício. Deus se interpôs entre ele mesmo. A ira de Deus estava para ser derramada sobre nós e Deus se colocou no meio para receber a ira ao invés da gente receber. Ele se colocou, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se colocou no nosso lugar e recebeu a ira ao invés da gente receber. E para a gente só sobrou a misericórdia, o amor, a bondade, a graça. E a ira parou toda em Cristo. Tá? Ele é mais do que um homem, ele é Deus. E por meio dele nós recebemos a salvação, a redenção. Ele é digno de toda a glória, toda a adoração, toda a devoção, todo o culto. Jesus é digno. Quem adora, busca Cristo, busca o próprio Pai. Eles são um. Tá? Eles são um. Amém? Então nenhum outro ser humano na face da terra, nenhum outro, somente Jesus pode ser adorado, cultuado, tá? Então se você tem alguma outra pessoa, que você tem algum tipo de devoção, alguma imagem de escultura na sua casa, de alguma outra pessoa, mesmo se for a imagem de Cristo, você não deveria estar se prostrando perante essa imagem de Cristo, tá? Porque ele proibiu de se fazer imagem dele. Ele falou que não era para fazer nenhuma imagem dele. Então você não deve se prostrar perante nem a imagem de Cristo. Você não deve se prostrar. Deus não quer que você se prostre perante imagem de escultura nenhuma. Ele quer que você busque em secreto ele, entre no seu quarto, feche a porta, vá para o seu joelho, eleve seu pensamento ao alto, aos céus, e busque a Deus em secreto, tá? Sem olhar para nada. Só feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus. Busque se relacionar por meio da oração, pensando em Deus. Não olhando para coisas que você possa tocar, manusear. Porque daqui a um pouquinho de tempo, você vai ter um pouquinho mais de cuidado com essa estátua, que ela vai virar uma coisa muito importante para você. Esse pedaço de madeira, de pau, de ferro, de pedra, vai acabar tendo mais valor do que o próprio Deus de verdade. Tá? Nós pecadores somos muito facilmente enganados, tá? Nós mesmos nos enganamos com muita facilidade. É por isso que Deus pede para cortar o mal pela raiz. Não faça imagem de escultura nenhuma, não se dobre perante elas. Ele está tentando matar o mal pela raiz, lá pela raiz, para não dar margem e abertura nenhuma para que a gente não venha desenvolver a idolatria, que hoje em dia está aí disseminada, viu? Então vamos voltar para cá. Ufa! Gente, meu Deus do céu, faltam 10 versículos. Eu vou ler um pouco mais rápido para a gente terminar, tá? 10 versículos, vamos lá. Vai até o 31, vamos pro 21 agora. Não, eu não vejo problema, Paloma, tá? Eu não vejo problema. Se você não está olhando para isso, tendo nenhum tipo de devoção, na hora que você vai orar, você pega, coloca na sua mão e olha e tudo e tal, assim, não tem, isso não vejo problema nenhum, tá? Você usar brincos e cruz ou até mesmo um crucifixo no peito, eu não vejo problema com essas coisas. Porque você está ali tentando representar a sua fé de uma maneira mais visível, que alguém venha enxergar e perceber que você tem algum tipo de devoção, que você é uma cristã e tal. É um detalhe ali, um adendo. Não vejo problema nisso, não creio que isso seja pecado. Pecado seria se você buscar orar para esse pingente aí. Colocar ele sem ficar olhando para ele como se ele tivesse algum tipo de poder e pudesse fazer alguma coisa por você. Aí isso aí seria um tipo de idolatria. Mas só ter um adereço com um enfeite, não vejo problema nisso, viu? É igual uma blusa com a cruz, blusas com cruz, não tem problema. Você veste aquilo ali, aquilo aponta para a sua fé, mostra quem você serve, né? Tá? Não vejo problema nenhum. Vamos lá.
não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Então, para cuidar daqueles que chegam na terra e não são de lá, por causa do passado. Não explore a viúva, nem o órfão. Não explore a viúva, nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Olha esse aviso. A gente vê lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, que ele fala que a religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tá? A gente percebe aí que Deus quer que a gente cuide daquelas pessoas que não tem ninguém por elas. Tá? Deus quer que a gente cuide daquelas pessoas que não tem ninguém por elas. Nós, como igreja, devemos nos preocupar com os idosos que não têm filhos, que estão lá sozinhos, sabe? Termos aí a oportunidade de andar com eles, estar ao lado deles, prestar ajudas a eles. A gente tem que buscar fazer isso. A viúva não tinha um marido para trabalhar e trazer o sustento. Geralmente as mulheres não trabalhavam. Os órfãos não tinham os pais. E às vezes eram crianças. Então eram classes de pessoas que ficavam muito vulneráveis naquela época. Não havia aposentadoria para as viúvas. Então elas dependiam do sustento dos filhos. Se ela não tivesse filho e fosse viúva, praticamente ia viver na miséria, sendo um mendigo, tá? Mendigando pão. Então Deus quer que a gente cuide dos menos favorecidos, tá? Elis colocou: Deus dedicou atenção especial às viúvas e aos órfãos, que muitas vezes não tinha ninguém que cuidasse deles. É isso aí mesmo, é isso que eu acabei de falar aqui, Tiago 1:27. Paloma falou: tem muitas pessoas precisando de ajuda, principalmente. Sim, é duro, sabe? A gente como igreja, hoje em dia é difícil colocar alguém dentro de casa, né? É muito perigoso às vezes. Mas nós deveríamos nos reunir como igrejas, não só uma igreja, as igrejas de uma cidade, e cuidar, abrir uma porta, uma casa, onde a gente pudesse dar comida, pernoite, tá? Quem sabe cortar o cabelo, ensinar profissões, alguma coisa, tá? Para ajudar aqueles que estão na rua, que dormem, sabe, ao relento, tá? A gente deveria como igreja ter um ministério de socorros. As igrejas deveriam ter isso, né? Às vezes fica pesado para uma igreja fazer. Uma união das igrejas num só propósito, de destinar uma parte dos dízimos, do valor do dízimo, para sustentar uma casa onde se faz ali café da manhã e almoço todo dia, e abre as portas ali, que tenha camas para as pessoas dormirem ali, pessoas que estão aí nas ruas que não tem. E ali, dentro desse contexto, quem sabe até cursos profissionalizantes para poder fazer essa pessoa que está na rua ter dignidade novamente e voltar a conseguir um trabalho, sair da rua e virar uma pessoa como qualquer outra. Tá? A gente deveria ter algum tipo de trabalho nesse sentido, mas infelizmente nós não temos. É um hiato aí, infelizmente uma coisa, de vez em quando eu fico pensando nisso, sabe? Passa na minha cabeça sobre essa situação. É uma falha nossa. Posso estar errado, mas às vezes sinto que as pessoas são deixadas de... São deixadas de lado. Tem as pessoas que estão ali realmente que precisam de ajuda, e tem pessoas que fazem do ato de ser mendigo uma profissão, tá? Já até passou na Globo uma vez, no Profissão Repórter, sei lá, tinha pessoas que saíam de casa bem vestidas, chegavam em algum lugar, trocavam de roupa, vestiam-se de mendigo e iam para algum lugar, parava e ficava ali pedindo dinheiro. E essas pessoas faziam em média de 100 a 200 reais por dia. E aí, no prazo de 30 dias, essas pessoas faziam 6 mil reais. 6 mil reais trabalhando como mendigo. Então, há casos
e casos. Há casos e casos. Tem mendigo que tem família. A família quer ele em casa, mas ele não quer ir para casa. Ele não quer ir para casa, ele quer ficar na rua. É alguma entidade, algum demônio que está seguindo essa pessoa, não é possível, mas ele prefere ficar na rua do que ficar na casa dele, na casa dos pais, na casa dos filhos. Você está entendendo? Então, há casos e casos. A gente não pode pegar 100% de tudo e tratar da mesma maneira. A gente tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Patrícia falou, boa noite, só agora, mas com só agora, mas com muita saudade das... Amém, Patrícia. Que bom que você voltou, tá? Fique aí conosco em nome de Jesus. A gente tá terminando aqui já. Vamos lá. Gente, ó, já deu 10h30, vai passar um pouquinho aqui, mas eu vou terminar, viu? Tá no 23 agora. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Eu já li isso aqui, tá? Então ele fala pra gente cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, porque se eles clamarem, quem vai pagar o pato somos nós que não estamos cuidando deles, tá? Verso 25. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para o empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver e seu próximo pedir socorro a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Tá? A gente vê aqui um cuidado de Deus com os pobres, né? Desde a viúva e o órfão até este momento, Deus está tendo um cuidado com os pobres. Se alguém lhe pedir emprestado e lhe der a capa ali como prova de que vai pagar aquele empréstimo, mas a pessoa é pobre, devolva a capa. Devolva a capa. Tá? Porque ele pode precisar daquela capa para dormir à noite, e à noite fazia frio. E ele precisava da capa para poder embrulhar, tá? Então Deus tem um cuidado aqui com os pobres, tá dando leis para que eles venham se importar com o pobre, venha ter cuidado e não venha abusar daqueles que são pobres, tá? Quem empresta ao pobre doa a Deus, é o que está escrito lá em Provérbios, não lembro o versículo onde está, mas fala, quem empresta ao pobre dá a Deus, tá? E Deus nos abençoa por causa disso, viu? Que sejamos mais caridosos, tá? Mais altruístas aí no sentido de ajudar as pessoas, principalmente os mais necessitados. Verso 28, não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Gente, presta atenção nisso. Não blasfeme contra Deus. Então Deus é uma autoridade, não blasfeme contra ele, tá? Não brinque, não seja rebelde, não faça pouco caso, não blasfeme contra Deus. Nem amaldiçoe as autoridades de seu povo. Autoridades aqui é qualquer autoridade que Deus coloca sobre você. Um policial, um professor, um pastor, tá? Um prefeito, o presidente da república, Lula tá lá. É autoridade máxima em nosso país. Nós, como cristãos, não podemos, tá, amaldiçoar o Lula, independente do contexto civil dele. Se é condenado, se não é, se foi solto, se não foi, se fez o que não fez. O papel do cristão é abençoar e nunca amaldiçoar, tá? Não é fácil, mas o que a gente tem que sempre lembrar e trazer à tona e refletir é que ele não sabe o que faz. Olhe para todas as autoridades corruptas que existem aí no país, que a gente tem provas e evidências, e algumas já foram até condenadas. Olhem para elas como o ladrão na cruz. Ou olhem para elas como Cristo olhou para os soldados quando ele estava na cruz. Quando Cristo estava morrendo na cruz, ele olhou para os soldados que haviam pregado ele na cruz e orou a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, a gente tem que olhar para o presidente da república. Deus, tem misericórdia dele. Ele não tem a mínima ideia
do que ele fez e está fazendo. Abre os olhos, salva, converte, traz para a igreja. Seria uma coisa extraordinária, uma conversão verdadeira, genuína, real do Lula. Você imagina? Você imagina o alvoroço, o transtorno, a mudança, a situação, como é que não ficaria se uma pessoa como Lula se convertesse de verdade, quebrantado ali, que chorasse diante de Deus por tudo que aconteceu no passado, pedindo a Deus misericórdia e houvesse uma conversão genuína. Você imagina as coisas que não iriam acontecer e como o nome do Senhor não seria glorificado, tá? Então Deus fala aqui: não amaldiçoe as autoridades do seu povo. A gente não está aqui para amaldiçoar, a gente está aqui para abençoar, tá? Não é fácil? Não é fácil, mas é o que Deus manda fazer e Deus nos capacita. E se a gente der lugar, a gente consegue, viu, gente? A gente consegue orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos condenam, maldizem por nós. A gente consegue amar o nosso inimigo, porque esse amor não vem de nós. Esse amor vem do Espírito Santo que nos foi dado e é derramado em nosso coração. É o amor ágape que provém do próprio Deus. Todo cristão salvo tem acesso a esse amor, tá bom? Vamos terminar aqui, está terminando já, verso 29. Quando entregar as ofertas das colheitas do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma, consagre a mim seu primeiro filho. Então está mandando devolver aqui, né? Ofertar as ofertas, fazer devolução das ofertas, oferta alçada, principalmente as primícias, né? Quando entregar as ofertas das colheitas, não retenha coisa alguma, consagre a mim seu primeiro filho. Então está falando sobre as primícias. Verso 30. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas, das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias e no 8º entregue-o a mim. Por que é que Deus está pedindo aqui os primogênitos? Por que é que Deus está aqui pedindo os primogênitos? Vani, você está sumida, hein, Vani? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Tá? Hein, gente? Por que é que Deus está pedindo aqui? Por que é que Deus está pedindo aqui as primícias? O primogênito da família e as primeiras crias dos animais. Por quê? Por favor, para a gente terminar aqui. Já passou 8 minutos do horário. Por que é que Deus está pedindo aqui as primícias? Quem está aqui comigo desde Gênesis sabe. Quem está aqui comigo desde Gênesis sabe. Por que é que Deus está pedindo aqui o primogênito da família e os primeiros machos dos animais? Cadê você, Elísio? Vamos lá, gente, me responde aí, não me deixa no vácuo, não. Só falta um versículo para terminar. Por que é que Deus está pedindo o primogênito da família e os primeiros machos dos animais? Prevendo a fé como abrirão, deve ser Abraão, né? Que você quis dizer. Provando a fé. Ai, você se lembra das 10 pragas do Egito? Qual foi a última praga do Egito? Qual foi a última praga do Egito? Qual foi a última praga do Egito? Cadê você, Elísio? Foi dormir? Por que que a Páscoa foi... Por que que a Páscoa foi inaugurada? Isso, Elísio. Ajuda aí, amado. Eu sei que você sabe. Isso, Paloma. Né?
a morte dos primogênitos. E aí, naquela época, Deus instaurou a Páscoa. E mandou matar ali um cordeiro, um carneiro, e aspergiu o sangue nos umbrais das portas. Porque o anjo da morte iria passar por sobre a casa que havia o sangue. E passar por significa Páscoa em hebraico. Passar por cima. O passar por é o significado de Páscoa no hebraico. Tá? E a partir daquele momento, todos os primogênitos de Israel foram consagrados a Deus, como recordação, lembrança memorial de que Deus havia dado livramento para os primogênitos de Israel, enquanto os primogênitos do Egito, todos os primogênitos do Egito morreram. Os primogênitos de Israel não. E a partir daquele momento, Deus separou todo o primogênito para ele. Amém? Isso aí, Patrícia. Pessar, que significa passar por cima, tá? Então aqui a gente vê ele relembrando, né? Relembrando de que o primogênito, o primeiro filho é dele, e os primeiros animais são deles por causa do livramento, né? Que deu ali na última praga, a praga ali da morte dos primogênitos no Egito. Ok? Verso 31. Vocês serão meu povo santo, por isso não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras do campo. Joguem a carne para os cães. Né? Deus exige aqui uma distinção. O ato de você não usar dos animais que estão mortos ali, no terreno ali, evita de você contrair qualquer tipo de doença, né? Porque às vezes aquele animal está ali morto por algum período de tempo, às vezes você vai querer ali tentar salvar alguma coisa, e com isso você poderia ficar doente e morrer. Deus não queria que você fosse contaminado e morresse por algum motivo. Então Deus manda não usar restos de animais encontrados mortos no meio do ermo, tá? Se quiser, joga para os cães, mas vocês mesmos não comam disso aí. Tá? Deus está proibindo, até mesmo para promover saúde no meio do povo dele. Tá? Eles mesmos tinham que matar os animais e comer ali do animal, e não pegar uma carcaça de um animal que está no meio do mato e aproveitar alguma coisa dela. Tá? Isso aí é mais ligado à prevenção em questão de saúde mesmo. Tá? Deus queria que eles fossem um povo saudável. Algumas leis que Deus vai implementar sobre pode comer e não comer, visa justamente aí trazer saúde, tá? Trazer vida, vitalidade, vigor, para que seu povo fosse próspero aí, né? E vivessem muitos anos. Amém? Terminamos. Gente, minha digitação, perdão. Corretor de vez em quando é desse jeito. Hoje nem os cães, né? Nem os cães, né, Liz? Gente, vou terminar aqui, vou orar, tá? Já passamos 14 minutos do horário. Essa live hoje foi grande, né? Eu achei que ia ser pequena. Acabou sendo extensa, muita coisa para ler. A gente acabou falando muita coisa também, né? Foi muito bom, gostei. Amanhã nós estaremos lendo Êxodo capítulo 23, tá? Êxodo capítulo 23. Então leiam durante o dia, ou antes de dormir agora, antes de dormir, você pega ali, só lê Êxodo 23, e durante o dia de amanhã fique meditando, refletindo em Êxodo 23, tá? E aí amanhã à noite às 9h30 nós vamos ler aqui juntos aí de novo o Êxodo, e vamos falar a respeito aí da palavra de Deus, tentar tirar aplicações para as nossas vidas nos dias de hoje, né? O que eu constantemente faço aqui. A gente lê, vê o que acontecia lá naquela época e tenta trazer para os nossos dias, olhar no Novo Testamento se tem algo ali similar para poder a gente aplicar na nossa vida nos dias de hoje e colocarmos em prática, e assim crescermos no entendimento, na compreensão da vontade de Deus, e podemos assim nos conformar a ela cada dia mais, tá? Opa, obrigado, Kate. Eu sempre esqueço, gente, de colocar o momento de oração. É Kate e André que me lembram aqui, tá?
de colocar o slidezinho aí, momento de oração. Então vou orar agora terminando, mas muito obrigado. Vanessa estava sumida, viu? Você estava desaparecida. Eu acho que tem mais de uma semana que você não aparece por aqui. Espero que você não suma mais, viu? Permaneça aqui conosco em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esta live. Pai amado, vemos humildemente nesse momento lhe agradecer, Senhor, por este momento de reflexão, de estudo, meditação da sua palavra. Obrigado, Senhor. Só temos que lhe agradecer por tão grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, por essa oportunidade ímpar que o Senhor tem nos concedido de estarmos lendo, meditando, aprendendo mais sobre sua palavra e trazendo para os nossos dias as aplicações necessárias para que possamos hoje vivenciar da melhor maneira possível, de maneira a exaltar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Quero lhe apresentar a vida de cada um daqueles que estão aqui presentes, daqueles que têm sentido desejo, fome de aprender mais de Ti. Deus, que o Senhor continue derramando aí essa sede, essa fome nos nossos corações, para que possamos estar aqui na sola Escritura, sempre estudando, lendo, meditando e aprendendo com a Tua Palavra, Deus. Vá assim nos capacitando a cada dia a entendermos melhor e compreendermos melhor as Sagradas Escrituras, de maneira que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, mais aperfeiçoados, a fim de levarmos a palavra para aqueles que necessitam ainda compreendê-la, Deus. Vá assim nos impulsionando a ter sede para compartilhar com aqueles que nada têm ainda, e que o Senhor venha, por Tua infinita misericórdia, nos usar, nos dá o privilégio de sermos instrumentos usados em Tuas mãos na salvação daqueles que estão ao nosso derredor. Vá assim nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa minha esposa, minha filha que completou o ano. Que o Senhor venha abençoar a vida dela, venha a capacitar e no momento certo a resgatar, lavar, remir, encher com o Teu Santo Espírito, que ela seja bênção onde quer que o Senhor coloque, Pai, que ela possa representar Cristo, nos dê sabedoria para educá-la nos caminhos do Senhor, que sejamos exemplo, Pai, nos capacite a não causar escândalo para a nossa filha, nos dê assim a sabedoria necessária para vivermos e andarmos em Espírito. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado por essa live, obrigado por cada um que esteve aqui presente, obrigado por aqueles que irão assistir. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de todos e realizando seu propósito na vida de todos. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, gente? Gente, olha, muito obrigado por tudo, tá? Amanhã Andréa falou comigo que estava meio ocupada. Ontem ela não pôde entrar, ela falou que estava ocupada. Talvez hoje também aconteceu alguma coisa, ela não pôde entrar. Possivelmente mais tarde já deve colocar alguma mensagem para mim, que ela não falta, né? Mas amanhã nós estaremos aqui, tá? Com a live 45, Êxodo capítulo 23. Leiam antes de dormir. Não deve ser grande, eu ainda não li. Eu estou lendo aos poucos, ainda não li. Não sei qual é a quantidade, qual é o tamanho, mas leiam antes de dormir e fiquem meditando durante o dia, tá? E à noite vocês venham aqui para a gente poder refletir nesta palavra e nesse capítulo, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Nos vemos aqui amanhã às 9h30. Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Fui!